No primeiro canto, ou na primeira parte do Morte e Vida Severina, a gente tem uma interlocução direta com o Severino. Ele vai falar da sua própria história, vai falar quais são os motivos da sua migração, né? E ele vai falar direto com a gente que é leitor. Ele, inclusive, chama a gente de Vossas Senhorias. E todo esse primeiro momento do texto, ele funciona em uma tentativa do Severino se apresentar, quer dizer, determinar quem ele é para a gente que está lendo a história. E então a questão identitária ela é muito forte nesse momento, tanto que é o grande tema desse momento aí, que é a tentativa frustrada, né? Porque o Severino ele não consegue se individualizar de verdade, né? Ele vai tentando por via do nome, por via da filiação, e no final, o grande fator que distingue o Severino das outras pessoas em uma situação análoga é o fato dele estar retirando na nossa presença. Então, basicamente, o fator de individualidade do Severino é a presença da gente, dos leitores, acompanhando a história dele. E veja que essa individualização não é por causa dele, mas é por causa que a gente está lá, o que é bastante complicado. E por que esse cara ele não consegue se individualizar dentro de uma coletividade? Porque a situação de vida dele é igual a de milhares de outras pessoas. Todas essas pessoas que estão nesse contexto do sertão nordestino, principalmente ali de Pernambuco, né, que é da onde é o livro, elas se encontram sob as mesmas regras de morte severina e de vida severina também. E aí esses, né, morte e vida severina, são os dois grandes assuntos, outros além da identidade deste momento do canto. E veja só, a morte severina e a vida severina, elas são quase que onipresentes nesse contexto do sertão, da seca, da miséria, certo? O que é uma morte severina? É uma morte que tem a ver com uma expectativa de vida muito baixa, né? O Severino fala morrer de velhice antes dos 30. Velhice ali, a gente pode pensar no todos os castigos que o corpo sofre por causa de trabalho intenso, alimentação insuficiente, exposição contínua ao sol, desidratação também. Então é uma vida que não dura muito, porque a morte por velhice ela chega antes dos 30 anos, o que é pouquíssimo, né? Se a gente pensar que a média de vida da população brasileira está ali em torno de uns 80 anos, 30 anos não dá nem metade disso, né? E além disso, a morte severina, ela ataca em outras frentes também. Ela vai também ser de emboscada ali pelos 20, fome um pouco por dia, doença, que vai matar pessoas até não nascidas. Então, morte severina, ela é uma morte conectada diretamente à miséria, a condições subhumanas de existência, certo? Não é uma forma única de morrer, são várias formas que estão conectadas a esse cenário, a esse contexto. E o que é uma vida severina? A vida severina, ela é a vida sofrida, a vida miserável, a vida que sobrevive, na verdade, é uma vida defendida, e vida defendida é um termo que vai voltar várias vezes ao longo do nosso texto. Então, é uma vida extremamente sofrida, paupérrima também. Então, veja que vida severina e morte severina são maneiras de determinar quais são as condições de vida e como que essa vida leva a mortes muito prematuras dentro do contexto do sertão e da seca, certo? O que é importante a gente ver aqui, que Severina, nesse caso, a palavra, ela passou por um processo de adjetivação. Quer dizer, Severino é o nome, né? É o nome do nosso Severino, que a gente está acompanhando, do Severino Retirante. E mas o termo, o nome próprio, o substantivo, ele vai ser utilizado como um adjetivo para caracterizar o tipo de vida e o tipo de morte. Isso quer dizer que até pessoas que não se chamam Severino, é uma coisa meio óbvia, vão poder também sofrer disso, também ter uma vida severina e uma morte severina, porque aqui Severino
vai ser um sinônimo para miserável, para dolorido, doloroso, para batalhado, enfim, para diversas palavras que têm a ver aqui com esse campo que a gente está estudando, certo? O que é importante, então, a gente ter muito claro pra gente? A gente está acompanhando o Severino Retirante, que é só mais uma dentre milhares de pessoas que estão dentro do mesmo contexto de morte e de vida severina. A grande diferença é que a gente está acompanhando esse movimento. E por que o Severino é um retirante? Porque ele está fazendo esse movimento de migração, saindo do sertão e indo em direção ao Recife, que é o litoral de Pernambuco, para procurar uma vida um pouquinho melhor que seja, né? Essa ideia vai ser desenvolvida muito mais ao longo dos outros cantos desse texto, certo? Outra coisa que é bem importante a gente ter em mente aqui é por que Severino? Da onde vem esse nome, né? Esse nome ele é um dos mais comuns, ou foi um dos mais comuns ali na região de Pernambuco e de Paraíba, lá pelos anos 50 e 60, com o maior número de pessoas registradas com esse nome, né? Então, é um nome comum, o que vai reforçar ainda mais a ideia de que morte severina e vida severina acontece aos montes, é uma constante nesse cenário de seca, certo? Então a gente vai ter uma generalização da situação miserável, da situação triste, dolorosa, da miséria, da morte prematura. E é por isso que a gente está trabalhando com generalizações, que a gente vai ter um nome que é comum como Severino, que a gente vai ter várias generalizações ao longo do texto, e também por isso que o Severino ele não consegue se destacar de uma coletividade, porque ele representa essa coletividade no nosso texto, certo? Então, principalmente desse canto, é importante a gente ter em mente não se distanciar que ele fala sobre identidade, é a forma do Severino tentar dizer quem ele é em diferenciação das outras pessoas que estão num contexto semelhante. A gente também fica sabendo o que é uma vida severina e o que é uma morte severina, e a gente começa a acompanhar o nosso Severino Retirante ao longo de toda essa sua jornada em busca de uma vida um pouco melhor que seja no Recife, que é o litoral pernambucano, beleza?